o que aconteceu na minha vida foi muito bom. Porque se eu seguisse naquele ramo, além de eu não ter me casado, né? Porque, como você falou, era mulher demais. Sim. Além de eu não poder ter um relacionamento realmente de mais seriedade, era um ramo que eu poderia crescer até um certo nível, né? E o fato de eu ter passado por isso, eu tive que mudar de ramo, e aí eu me reconectei à minha origem de engenheiro, de homem de negócios. Parou para refletir, né? Então, assim, e aí foi a época que o meu sogro me deu uma oportunidade de arrendar uma loja, que era uma loja de móveis de aço, e eu fui lá e arrendei. E essa loja, acabei conseguindo desenvolvê-la. Dessa loja virou várias lojas. A gente entrou no ramo de móveis para escritório, e foi a segunda fase da minha vida. E depois eu tive distribuidora, depois eu tive uma fábrica que abastecia isso. Bacana. E sim, era um negócio bastante complicado também, mas que eu tive muitos aprendizados. E foi aí que eu me toquei da importância das pessoas. Porque até então, como eu lhe falei... A importância de escolher as pessoas certas para o seu time. De escolher, de reter talentos, de desenvolver aqueles que querem ser desenvolvidos. Também tem isso, né? Porque você quer desenvolver, mas as pessoas muitas vezes não querem. Foi aí que eu comecei a enxergar o valor real dos seus times. O valor real de você ter uma equipe de alto nível em volta, né? Porque muito que eu falhei nesse período, apesar da gente ter crescido, mas as pancadas que eu tomava estavam geralmente ligadas a pessoas. E aí foi quando eu revi muita coisa na minha vida, e eu tive a oportunidade, em 2006, de montar a Escola de Campeões, que foi um projeto social. Eu tinha ao lado da minha fábrica uma casa. Essa casa estava para a venda, e era uma casa legal, com piscina e tal. E eu, na época, estava lançando um livro, se chamava Vendedor de Almas, que eu criei esse livro. Quando? Isso foi em 2005 para 2006. Aí eu... E o foco do livro era em quê? Era um livro, na verdade eu escrevi esse livro de maneira muito despretensiosa, com o objetivo de torná-lo uma moeda de troca para amigos empresários, onde eu venderia lotes desse livro, e os valores eu iria apoiar um projeto social. Entendi. Só que aí eu acabei criando o próprio projeto social. Tinha uma menina que sempre me procurava para eu ajudar nos projetos dela. Eu disse, cara, vem para cá e vamos montar esse projeto. A gente fundou a Escola de Campeões, a gente atendia somente 30 crianças nessa época. E lá, eu digo até nesse livro que eu vou lançar agora, que é o louco que dá o primeiro passo sem saber o que está fazendo, né? É o passo de fé, né? E muitas vezes você dá o primeiro passo e precisa dar o primeiro passo para ser obrigado a dar o segundo, para ser obrigado a dar o terceiro. Eu dei o primeiro passo numa situação onde tinha um negócio que estava crescendo, mas não necessariamente que estava bem, porque era um negócio que eu tinha que manter rédea curta, né? Essa foi a segunda fase da minha vida, eu ainda não tinha a expertise que eu tenho hoje. Mas a gente cresceu bastante, eu tinha 120 funcionários nessa época, e enfim, acabei dando o passo de montar a Escola de Campeões, com 30 jovens nessa época, e eu e ela fazendo um monte de coisa, ela fazendo muito mais do que eu. Hoje, depois de 16 anos, né? 17 anos, né? Hoje nós ainda estamos lá, só que atendendo mais de 700 crianças e muitas atividades e todas as famílias envolvidas nessa operação, que começou por conta daquele passo doido de querer comprar aquela casa, e que com o lançamento do livro eu canalizei recursos para aquela iniciativa, e depois fui trazendo outros parceiros. Hoje nós temos vários parceiros. O nosso principal parceiro é o Instituto Aço Cearense, e graças a Deus a gente construiu esse legado lá, que para mim é muito importante.